Oi, você sabe me dizer qual que é a diferença entre sujeito e predicado? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio e eu sou professor de língua portuguesa. Na aula de hoje, então, a gente vai tentar entender qual que é a diferença entre sujeito e predicado. A gente fala que tanto o sujeito quanto o predicado são termos essenciais da oração. Uma coisa essencial é uma coisa que não pode faltar. Mas qual que é a diferença entre um e outro? Sujeito é a pessoa, o objeto, o lugar, alguma coisa de quem a gente está falando. Então sempre o sujeito vai ser de quem a gente fala. E o predicado? Qual que é a diferença? O predicado é aquilo que nós estamos falando do sujeito. Ou a gente pode falar também que é a informação que a gente está dando a respeito do sujeito. Então, sujeito é de quem eu estou falando, ou do que eu estou falando, e predicado é o que eu estou falando sobre o sujeito. É a informação que eu estou passando para você a respeito do sujeito de quem eu estou falando. Vamos dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Se eu falo assim, os alunos estão jogando na quadra. Quem que é o sujeito nessa história? A pergunta que eu tenho que fazer para descobrir o sujeito é: quem está jogando na quadra? Resposta: os alunos. Então, os alunos, nesse caso, é o sujeito, é de quem eu estou falando. E o que eu estou falando sobre esses alunos? Estão jogando na quadra. Ou seja, essa informação é o que eu chamo de predicado. É aquilo que eu estou falando do meu sujeito. O sujeito ele pode aparecer de três formas. Na ordem direta, que é quando ele vem antes do predicado. Ou seja, ele vem antes daquilo que a gente está falando sobre ele. Na ordem indireta, quando ele vem depois do predicado. Ou seja, o sujeito vem depois daquilo que a gente está falando sobre ele. E ele pode aparecer também no meio do predicado. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Sujeito na ordem direta. Os alunos estavam na sala de aula. Os alunos, nessa oração, é o sujeito. É aquele que eu estou falando algo a respeito dele. Estavam na sala de aula é o predicado. É aquilo que eu estou falando dos alunos. Então, nesse caso, o sujeito vem antes do predicado. Então, a gente fala que é ordem direta. Agora, se eu for falar na ordem inversa, eu falaria assim: estavam na sala de aula os alunos. Veja que a informação a respeito dos alunos veio antes de eu dizer quem era o sujeito. No caso, os alunos. Finalmente, se eu quisesse colocar esse sujeito no meio do predicado, eu diria: na sala de aula, os alunos estavam. Coloquei ele no meio da informação que eu estou dizendo sobre eles. Então, pessoal, é importante eu entender o conceito de sujeito e predicado. Sujeito é de quem ou do que eu estou falando. Predicado é aquilo que eu falo a respeito do sujeito, e lembrar que esse sujeito pode vir na forma direta, antes do predicado, indireta, depois do predicado e no meio do predicado. Ok, pessoal? Então, esse era o nosso tema de hoje. Espero que eu tenha conseguido colaborar para a sua compreensão a respeito desse tema. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Vou deixar aqui os meus contatos, ou deixar um comentário aqui embaixo. Eu vou ler e vou te responder com o maior prazer. Um grande abraço e até a próxima aula.